a osteoporose como um senso general, porque eu mirei que tinha o único tópico em este evento. A definição de osteoporose é uma desordem esquelética caracterizada por uma diminuição de força da qualidade do osso, com aumento do risco de fratura. E isso também se deve levar em consideração que a força do osso vai refletir uma integração entre duas características que são demasiado importantes: a densidade do osso e a qualidade do osso, que é muito importante. Como podemos mirar nesta figura, podemos mirar que o osso de abaixo tem uma diminuição bastante importante em seu trabeculado do osso, principalmente o trabeculado horizontal. Por lo tanto, diminui muito sua resistência. Acá, para mostrar que esse é um problema sério de saúde pública, e ha colocado que afeta os americanos em 10 milhões de americanos, e 80% são as mulheres, mais ou menos a proporção de 4 mulheres para cada de los hombres, para 4 mulheres para um homem. 2 milhões de fraturas ao ano, e tem um custo significantemente muito grande de 17 bilhões de dólares. É bastante importante. E podemos mirar que acá são as incidências dos vários locais de distribuição das fraturas, que isso é muito importante. Como miramos que afeta 4 mulheres para cada homem, uma coisa que sempre se pensa, como ocorre em várias enfermidades como lúpus eritematoso sistêmico e muitas outras, que talvez possa ter uma correlação com o estrógeno, não? E seguramente isso aí nós somos muito malos marqueteiros, porque os estudos sempre, principalmente que não são feitos por ginecólogos, sempre não coloca muito acima as hormonas, que depois eu quero falar um pouco. Osteoporose em perspectiva, não? Acá, quando se pensa, falamos muito de câncer de mama. Seguramente é uma enfermidade que está aumentando muito, talvez por melhor screening, diagnóstico, mas podemos mirar que as mulheres, 50% podem ter fratura, e câncer de mama, uma incidência muito menos, isso em Estados Unidos. Em meu país é um pouco menor, é 9%. A mesma coisa ocorre com os outros homens. O problema de fratura vai ser maior do que o câncer de próstata. Então, é uma enfermidade muito importante. Um ponto que quero chamar a atenção, que há recomendações clínicas maiores que são universais, como o problema do risco, da dieta, da vitamina D, que o professor Davi Awad ha colocado muito bem, exercício físico, os fumadores, o tabaquismo e o monitoreo. Quero chamar a atenção que, na verdade, não é só o osso, não somente é o músculo, é uma unidade osteomuscular. Essa unidade que é de fundamental importância, por isso que acomete seguramente mais mulheres. Não podemos nos olvidar também outro aspecto, que 90% da massa do osso nas mulheres ocorre hasta os 18 anos, no máximo 20 anos. De los 90% até os 100%, mais ou menos, vai ocorrer depois de entre 20 a 30 anos. Depois se estabiliza, e aí se vai diminuindo muito pouco, 0,17%, 0,18%, no máximo 0,30%, à medida que vai chegando mais próximo da menopausa. 4 a 5 anos antes de entrar na menopausa, há uma perda de 0,8% a 1,5%. E nos primeiros 5 anos da menopausa, uma perda de 2 a 6%, se é uma mulher perdedora rápida do osso, vai perder 5 a 6%, por aí em 5 anos, uma diminuição de 25 a 30%. Temos também que recordar o diagnóstico, não? Que é muito importante, um diagnóstico por imagem vertebral, por la densitometria do osso, por fraques, o que seja, o monitoreo, que é muito importante, que se pode fazer por la densitometria do osso, e um tratamento que cada vez mais temos alternativas terapêuticas. Nunca se olvidar da osteoporose secundária,
que pode ser causada por outras coisas, não? Então, isso é muito importante. A densitometria do hueso deve ser feita em mulheres acima de 65 anos e homens acima de 70 anos. Mulheres mais jovens na pós-menopausa e homens entre 50 e 69 anos, quando têm fatores clínicos de risco. Adultos que tenham uma fratura após a idade de 50 anos, uma fratura de fragilidade, que é muito importante, e adultos com uma condição como, por exemplo, uma artrite reumatoidea, ou então tomando medicações como os glicocorticoides, que vai associar com uma baixa massa do hueso. São coisas muito importantes. E acá, entrando em tratamento, mulheres com mais de 65 anos e homens com mais de 70, ou então com outros fatores de risco que colocamos há pouco, se pode fazer uma densitometria do hueso. E aí T-score menor do que menos 2,5 em la parte vertebral, o total del quadril, ou então uma fratura de espina, uma fratura de quadril clinicamente diagnosticada, ou por radiografia, e aí é uma candidata para tratamento. Também podemos utilizar o score entre menos 1 a menos 2,5 e com aumento de risco de fratura e através de FRAX, não? Maior ou igual a 3% para fratura nos próximos 10 anos de quadril, 20% para as fraturas osteoporóticas maiores. Há recomendações universais, porque acá, como somos ginecólogos, que é muito importante que todos, inclusive os mais jovens, saem com essa ideia que é muito importante. Aconselhamento do risco. A população aumenta cada vez mais sua idade. Em Brasil, antes do Covid, a cada 10 anos se aumenta 3,1 a longevidade da mulher, a meia vida, o aumento da expectativa de vida das mulheres. Então, muito importante a ingesta de cálcio. Melhor cálcio que vem por alimentação. Se não vem por alimentação, há que fazer a suplementação. E aí estão as doses possíveis para se colocar. 1.000 miligramas por dia para homens com 50 a 70 anos, 1.200 miligramas por dia para mulheres com 51 anos ou mais, e 1.200 miligramas por dia para homens maiores de 71 anos. Pero, em Brasil, o estudo Brazos ha mostrado que 50% da população brasileira não tem uma ingesta adequada de norte a sul, de leste a oeste. A ingesta da vitamina D, que já foi falado muito por o professor Davi Awad, ha mostrado que a vitamina D é muito importante e, lamentavelmente, somos país de sol como acá e temos uma pandemia de deficiência da vitamina D. Um outro aspecto muito importante é a atividade física, que é fundamental, não tem nenhum custo, e um aspecto muito importante que é a prevenção de caídas. E aí é fundamental porque a maior parte das caídas é dentro de sua própria casa. Então, a arquitetura de ambiente que é muito importante, que é colocada no final. E acá estão os medicamentos aprovados. Acá temos o estrógeno para prevenir. Eu penso que o único estudo duplo cego randomizado de larga duração, que foi WHI, era um estudo que não era só com mulheres que tinham osteoporose, tinha mulheres normais, mulheres com osteopenia. Mesmo assim, foi efetivo em diminuir em até 35% o risco de fratura. E nós outros, como ginecólogos, não chamamos a atenção disto. Esse é um produto demasiado bueno, que não é só para o hueso, não é só para cardiovascular, não é só para a parte cognitiva, que vai ser falado depois por nosso grande amigo, o professor José Luiz Nero, é todo o corpo. Essa é a verdade, e não lhe chamamos a atenção. Sem ele, as mulheres têm que utilizar vários medicamentos, um para atrofia genital, um para cardiovascular, um para a parte cognitiva, um antidepressivo e assim por diante, um para o hueso. E acá está a calcitonina, que não se utiliza praticamente mais, haloxifeno, que é um estrógeno é um CERN, não? Um modulador seletivo do receptor de estrógeno, pero que incluso dá pouco de sufocos ou calorones, para prevenir e tratar,
ibandronato para prevenir e tratar, alendronato também para prevenir todos los bisfosfonatos para prevenir e tratar, pero devemos chamar a atenção que residronato serve para prevenir, tratar mesmo osteoporose induzida por glicocorticoide, não? Zolendronato, ácido zoledrônico, igualito, mais ou menos a mesma coisa. E denosumab Prolia serve para o tratamento e para a prevenção e tratamento em mulheres e homens para osteoporose induzida por glicocorticoide. E teriparatida para tratamento e também para tratamento induzido para glicocorticoide. São várias possibilidades de tratamento. Acá estão colocadas as evidências para redução de fraturas. Não devemos nos olvidar que são tratamentos que têm sua qualidade e também têm seus defeitos, principalmente os orales, que pode dar uma esofagite de refluxo, então que são importantes que se chama a atenção. Não devemos nos olvidar também que denosumab é muito importante que ele tenha 6 meses de tratamento. À medida que se passa o tempo, há uma perda de massa do hueso demasiado importante, bastante grande, e quanto mais se atrasa, todo aquele benefício que ha causado vai ter uma redução. Isso é muito, muito importante. A teriparatida, em geral, é mais utilizada por aquelas pessoas, ginecólogos que trabalham mais com o hueso, mas principalmente os endocrinólogos e os reumatólogos, não? São drogas mais caras também. Acá, fornecido por meu amigo Davi Awad, a farmacoterapia. Acá temos, então, as drogas antirreabsortivas que estão aqui mostradas, alendronato, com seu produto original Fosamax, residronato, ibandronato, zoledronato, denosumab, haloxifeno, calcitonina praticamente não se utiliza mais, e estrógeno com progestágeno, que são muito importantes, que me gusta sempre de chamar a atenção. E estrógeno equino conjugado com base de oxigênio, que lamentavelmente se saiu de todos os países e agora Pfizer vuelve a começar a distribuir novamente em vários países do mundo, não? Los estimuladores de la formação del hueso, los anabólicos, osteoformadores, temos a abaloparatida e romosozumab, não? Romosozumab tem um efeito dual, tanto de formador como antirreabsortivo, que creio que este é bastante importante. Então, as recomendações em 2020 estão aqui mostradas, que para evidência, para redução do risco vertebral, não? Todos os produtos que estão aqui mostrados são efetivos. Para a fratura não vertebral, a calcitonina sim, denosumab também sim, ibandronato não tem um efeito para a diminuição da fratura não vertebral. Esse é bisfosfonato oral que tem uma posologia muito cômoda uma vez ao mês, mas não tem este efeito. Residronato, teriparatida, ácido zoledrônico e romosozumab sim. Acá, para mostrar que a fratura de cadeira mais ou menos ocorre mais ou menos as mesmas coisas, e só a teriparatida que não tem um efeito demonstrado de la redução da fratura. Volvió. Os efeitos benéficos de bisfosfonatos estão mostrados aqui. A redução de fratura é bastante importante com todos eles, quer seja via oral, quer seja por via endovenosa, como ácido zoledrônico. Também, da mesma forma, a redução é muito importante para a fratura de quadril, com exceção de ibandronato,
que não tem nenhuma significância, não? Isso é bastante importante. Da mesma forma que o CERM haloxifeno não diminui o risco de fratura de quadril, diminui sim a fratura vertebral. Outros pontos dos bisulfonatos são os efeitos colaterais, não? As formulações orais podem causar uma esofagite, podem causar uma resposta de fase aguda, principalmente quando dadas, por exemplo, ácido zoledrônico, se pode dar uma sintomatologia flu-like, muito parecida com uma influenza bastante intensa, com muitos dolores, que muitas vezes se necessita de se quedar acamada. Contraindicações de pacientes com hipocalcemia, está limitada principalmente com uma função renal que seja prejudicada, não? Então, isso é muito importante. Dolores esqueléticas, e é muito importante que se tome muita água e se tenha um aporte de cálcio maior entre 2 a 3 dias antes e o mesmo dia que se faz a administração. As questões de osteonecrose de mandíbula e fratura típica, isto creio que não alcançamos o tempo e temos que chamar a atenção quanto tempo que há que durar. Essa é uma questão bastante importante. Este tempo vai ser para os bisfosfonatos. Se for um bisfosfonato endovenoso, a cada 3 anos se faz um ano de holiday, não? Depois de vacações de não tomada. Se for os orais, a cada 5 anos. Pero é importante que se chame a atenção. Se o risco de ter uma fratura é muito maior do que o risco de uma fratura típica, não há que fazer o holiday, há que se utilizar de forma contínua. Isso é bastante importante chamar esta atenção. Sim? Isso é muito, muito importante. Denosumab é um anticorpo monoclonal humano com rank ligante, que é muito importante, vai ter uma diminuição do número de osteoclastos e de sua função, que é mais importante todavia, vai reduzir o risco de fratura de quadril e fratura não vertebral, e é muito importante que a administração seja sempre muito marcada a cada 6 meses. À medida que passa o tempo, esse risco aumenta bastante e dá um efeito tipo rebote. É muito importante que se diga isto, porque muitas vezes o médico está mais acostumado com os bisfosfonatos, que a absorção é pequena, pero a impregnação em hueso é por muito tempo, não? Então, é importante, ele necessita um ajustamento por la função renal com creatinina, porque ele não há este problema. Por lo tanto, quem tem um problema renal, talvez seja mais importante denosumab. E efeitos reversíveis, lamentavelmente, ocorre depois, de forma muito importante, com 6 a 12 meses após a parada do mesmo. Por isso, tem que se pensar muito. Deixa ir adelante, porque senão não vai me alcançar o tempo. A teriparatida, muitas vezes não é muito utilizada por ginecólogo. É uma injeção diária, cíclica, não? É um PTH recombinante humano. Eu trabalhei com um deles da fase 3, fase 2 e fase 3 de um produto canadense, mecanismo de ação diferente dos agentes anabolizantes, uma injeção subcutânea diária, indicada em pacientes com alto risco para fratura, em mulheres na pós-menopausa com osteoporose, homens com osteoporose hipogonádica ou primária, homens e mulheres com osteoporose associada com uso de glicocorticoides e tratamento limitado a 2 anos, seguindo com agentes antirreabsortivos. A abaloparatida é um análogo da região 1,34 do PTH, relacionado aos peptídeos, causa uma redução de 86% de risco de fratura vertebral versus placebo,
e na fratura no vertebrado 43%. É bastante importante. Uma meta-análise mais recente ha mostrado uma redução de 87% em fratura vertebral e 50% em não vertebral. Não? Isso é bastante importante. Acá mostrando para vós outros a redução com significância estatística. Recordar também que acá já nessa diapositivas temos também o romosozumab, aumentando a densidade mineral do hueso, e acá para mostrar efeito de la baloparatida de forma muito importante com a redução de risco. E romosozumab, que é uma neutralizante do anticorpo de esclerostina, que tem vários estudos experimentais e clínicos. Ele é bastante importante, também é um produto que já está sendo comercializado. Em meu país entrou há muito pouco, mais ou menos 6 meses, que temos e acá para mostrar a redução bastante grande da fratura. E, por último, prevenir as quedas. As caídas é muito importante e se vai cair muito em el banho. A arquitetura de ambiente não pode ter tapiz, não deve tomar cuidado com os pequenos animais como os perritos e os gatos, que muitas vezes dormem muito cerca da cama das senhoras. Com isso, tentei colocar um panorama geral da osteoporose e chamando a atenção muito pouco, chamando a atenção sobre os novos produtos, porque em muitos de nossos países ainda não temos. Muitas graças por sua atenção.